Olá pessoal, o Integrade dessa edição traz abordagens sobre o machismo relacionado às mulheres que atuam na área criminalista e também o recorte racial no judiciário brasileiro e na população carcerária brasileira. Os convidados dessa edição são Ana Luísa Teixeira Nazário, especialista em ciências penais, mestranda em direitos fundamentais e justiça. Igor Menini da Silva, diretor regional das Defensorias Públicas especializadas em plantão criminal em Porto Alegre, vencedor do prêmio Inovare 2020, categoria Defensoria Pública. Eles são daqui do Rio Grande do Sul e é daqui a alguns segundos no Entre Grades. Historicamente, o sistema penal é utilizado como um mecanismo de controle social da população negra. Se nós formos olhar o período pós-abolição no Brasil, em 1890, o Código Penal datado desta época contava com a criminalização da capoeira, com a criminalização do candomblé, através da tipificação de curandeirismo. Ainda contava com a disposição referente aos vadios e mendicantes. E aí eu pergunto para vocês, com a abolição, sem qualquer tipo de assistência e inclusão do povo negro na sociedade, a quem restava o papel de vadio e mendicante? Então, nós percebemos que o sistema penal brasileiro ele é estruturado em bases racistas, que, por óbvio, influenciam e muito na mentalidade de juízes e juízas Brasil afora. Não é à toa que recentemente tivemos uma condenação que conta na sentença com a expressão raça, mais de uma vez. Ainda não é à toa que o nosso sistema carcerário conta com uma população que é majoritariamente composta por pessoas negras. Então, não se tratam de coincidências, e sim a continuação de um projeto de extermínio da população negra. Esse extermínio, ele é contínuo, e ele conta com muitas falácias que lhe dão passagem. A exemplo da guerra às drogas, que de guerra às drogas não tem nada, ela é uma guerra direcionada à juventude negra periférica. E aonde é que entra a questão racial? Entra que, por fazer parte da grande massa de acusados, por fazer parte os negros da maioria dos acusados e por o negro estar nas esferas menos abastadas da nossa comunidade, na nossa sociedade, por estar em vulnerabilidade social, muitas vezes, há pouco interesse do poder público em investigar o caso com cautela, investigar o caso com cuidado. Perícias que poderiam, por exemplo, elucidar crimes, muitas vezes não são feitas. Nós temos um caso conhecido na Defensoria, que é o caso Israel, depois vocês procurem na internet o caso Israel, que ele foi absolvido depois de uma grave acusação, esse rapaz, através da prova do DNA. Através do DNA. Quantas acusações por furto, por roubo, quantas acusações por estupro. Eu já peguei vários casos. Um caso em Venâncio, inclusive, que me recordo agora, de um rapaz que foi absolvido depois de uma acusação grave de estupro, quando a vítima, um tempo depois, confessa que foi forçada pela família a fazer acusação de estupro porque era uma família religiosa e não aceitava o relacionamento com 16 anos, ela e o rapaz com 18. Então ela o acusou de estupro para satisfazer os interesses religiosos dos pais. Nesse processo não existia nenhuma prova relevante, apenas o testemunho dela. Nós pedimos várias vezes perícia, várias vezes a perícia acabou não sendo realizada da maneira que a gente gostaria por ausência de estrutura e de logística para se fazer a perícia que a gente solicitou, e ao final, com o depoimento dela, ela foi absolvida. Então, ele foi absolvido com o depoimento dela.
Então, muitas vezes o que nós temos é isso, pessoas condenadas por provas testemunhais. E o que é pior, Sérgio e amigos, pessoas condenadas por fotografia. Inúmeras vezes vimos nas 38 comarcas que eu tive o prazer de trabalhar, pessoas condenadas por fotografia. Elas não viram a pessoa na forma como o Código de Processo Penal exige, na presença de outras pessoas com uma compleição física parecida com a pessoa que teria cometido o crime. Eles acabam vendo a pessoa pelo aspecto racial, preconceituoso, esse racismo estrutural que coloca a pessoa de pele preta ou parda como sempre o culpado. E eu provo isso a vocês. Eu, numa comarca perto de Porto Alegre, estava com um réu acusado de estelionato. O réu era branco, loiro, olhos azuis. Eu estava ao lado dele. E uma das vítimas me reconheceu como sendo o autor de estelionato. A sala inteira riu. A vítima se deu conta do erro, pediu desculpas, mas o réu acabou sendo absolvido porque ficou evidente que a vítima não tinha condições de reconhecer o autor do estelionato, mas na dúvida reconheceu na sala o único que tinha pele preta ou parda, no caso Igor Menini, defensor público. Então eu conto esses casos para que vocês entendam que é necessário ter uma outra visão sobre o sistema jurídico brasileiro, uma visão diferenciada onde cada caso é importante, cada caso tem que ser analisado com cuidado, aonde nós não podemos cair no veneno do preconceito. Nós temos que ter uma visão crítica do sistema. Eu não estou aqui criticando nenhum juiz, nenhum delegado, muito pelo contrário. Em Venâncio, por exemplo, foi uma das melhores comarcas que eu trabalhei, mas é necessário que a gente entenda que existe um preconceito estrutural na nossa sociedade e que isso pode conduzir a um super encarceramento, isso pode conduzir a injustiças, né? Justamente por não ter esse cuidado, este olhar na hora de analisar um simples fato de furto, por exemplo. É necessário seguir as regras processuais e a Defensoria Pública atua nesse sentido, para que cada um tenha ao final do processo aquilo que merece, aquilo que é justo. A gente não luta por uma absolvição a qualquer custo, a gente luta para que aquela pessoa acusada consiga ter os seus direitos preservados e ao final possa exercer a sua defesa da maneira como ela acha que deve, com o apoio técnico da Defensoria Pública ou de um advogado, e afinal a justiça seja feita. Que o meio do direito é extremamente machista, racista e opressor com todas as minorias não é novidade. Mas, se tratando da área criminal e especificamente da advocacia criminal, essas dificuldades elas se mostram ainda maiores, né? Então, eu, enquanto mulher jovem, negra, passo e já passei, né, por muitas situações extremamente constrangedoras e desnecessárias, desde ter a minha bolsa vasculhada de uma maneira excessiva nas entradas dos fóruns, até mesmo ser confundida com esposa de preso ou com a própria ré. Então, são situações que não se tratam de meros enganos e equívocos, mas elas demonstram o quão racista é esse meio, né, em que uma mulher negra jovem não pode estar ocupando a posição de uma advogada, né? O lógico dentro dessa estrutura é que ela esteja sentada no banco dos réus, né, ou que ela ofereça um grande perigo para ter a sua bolsa tão vasculhada assim na entrada do fórum, mesmo, né, frequentando esse ambiente há tantos anos e já sendo conhecida pelos funcionários e pelos seguranças. Mas, passado isso, essas dificuldades de dia a dia, nós temos dificuldades também em audiências, né, em que você vê que o tratamento conferido a você não é o mesmo que é dado a um homem
branco que já atua, né, com uma maior frequência naquele juízo. Então a gente tem uma estrutura desse sistema montada, né, forjada para que pessoas como eu e como outros tantos não façam parte desses espaços, né, de poder e sim estejam sempre na posição de oprimidos. Então eu acredito que são essas as dificuldades, né, que se passam enquanto advogada criminalista e mulher negra nessa área, mas estamos aí para dizer que temos tanta competência quanto e não vamos, né, ceder mais espaços, não vamos mais aceitar que nos subjuguem, que tentem nos inferiorizar, porque estamos aí no mundo jurídico, estamos na área da advocacia criminal e não vamos retroceder.